Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Essa é a primeira de um bloco de 3 aulas para o 8º ano desta semana, onde a gente vai explorar a ideia de chance, de aleatório e de probabilidade. A gente vai tentar ver como é que esses conceitos, essas ideias, elas estão muito próximas de coisas que a gente faz já no dia a dia, como jogar o videogame, como participar de um sorteio, e depois a gente vai tentar explorar e perceber que isso também está interligado com coisas que a gente faz, principalmente nas redes sociais, na internet, tá certo? E lembrando do nosso formato, né? A gente está no formato digital, que se você está assistindo ao vivo pela TV agora, em breve ela estará no nosso canal no YouTube. Então visita lá nosso canal, olha a playlist, qualquer dúvida que você tiver na aula, escreve para a gente. Você também, colega professor, professora, escreve para a gente manter esse contato e fazer a aula cada vez melhor, tá certo? Lembrando que todas as imagens, todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá bom? Falando um pouco agora da questão da interação, né? Se você está vendo pela TV, vai ver pelo YouTube, a gente está começando a utilizar o nosso aplicativo, tá certo? Então, baixa o aplicativo, vai aparecer na tela já já o QR Code para você apontar a câmera do seu celular, que vai te levar para a loja de aplicativo do seu aparelho, né? Essa aí, no caso, é do iOS, do Android, tá certo? Então, você aponta a câmera do seu celular, vai te levar lá para a Play Store para você baixar o aplicativo. O próximo QR Code é para quem usa o iOS, tá bom? O iPhone, né? Então, você aponta para lá que vai baixar o aplicativo. Nesse momento, baixa, fica mexendo, tá certo? Para você utilizar o aplicativo, você vai precisar do login e da senha. O login é o número de matrícula e a senha é a data do seu nascimento, tá certo? 2 números para o dia, 2 números para o mês, 4 números para o ano, tá certo? Então, são 8 dígitos que você coloca lá na sua senha, tá bom? E para que essa interação com o aplicativo fique cada vez mais eficiente, desde a semana passada, né, mas a gente, com a utilização do aplicativo, a gente vai trazer sempre a professora Briane Mourão, que vai participar das nossas aulas. Ela vai ficar lá moderando o chat, passando para mim quais são as interações que vocês estão fazendo lá com ela, tá certo? Então, vou passar para a professora Briane para ela falar um pouco de como é essa participação dela na interação das nossas aulas. Diz lá, Briane. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Então, como o Tiago estava falando, a gente está fazendo os testes iniciais, né? Aqui, por exemplo, eu já estou vendo a aula acontecer, no canal da sua série já está sendo transmitida a aula, a gente está fazendo os ajustes para começar a receber as mensagens através do chat, por isso que o Tiago falou uma parte muito importante, né? De você tentar fazer o download, já fazer ali os manuseios iniciais para que você consiga verificar onde que você vai ter acesso, tanto a parte do acesso à aula, né, da sua sala, da sua turma, quanto acesso aos materiais, né, que a gente tem aí para colocar para vocês, as videoaulas que já estão gravadas, né, já estão no YouTube, tem lá um link para você acessar. Então faz aí esse momento de explorar o aplicativo inicialmente para conhecer bem a ferramenta e aí a gente vai fazendo os testes e começando a utilizar dessa interatividade, tá bom? Vai, Tiago. Pronto, então como a professora Briane falou, ela vai participar das nossas aulas, né, fazendo a moderação, mandando para a gente aqui as informações que vocês escrevem lá no chat, tá certo? Mas se você já está percebendo que nossas aulas sempre tem esse espaço para você interagir, se você ainda não está fazendo uso do aplicativo, escreve para a gente lá no nosso canal, tá certo? Vai lá na playlist do 8º ano, dá uma olhada em outras playlists também, tá certo? Tem as aulas da professora Briane no 6º ano, no 7º ano, tem aulas minhas no 9º ano, então você vai perceber que você pode caminhar lá, né, navegar pela playlist e dar uma olhada nas nossas aulas. Não esquece de comentar, colocando especificamente qual é a sua dúvida, qual é o trecho da aula, de qual escola você é, tá certo? Você também, colega professor, professora, escreve para a gente. Então vamos começar, né? Então, essa sendo a primeira aula de um bloco de 3 aulas, a gente vai trabalhar a ideia de probabilidade. Só que para a gente falar de probabilidade matematicamente, a gente vai tentar passar por outras etapas antes de chegar no que a gente chama do cálculo da probabilidade, né, os elementos da probabilidade. Então, a probabilidade ela está ligada a uma área da matemática onde a gente vai ter que compreender alguns fenômenos
que são bem específicos para essa área de estudo, né? Ou seja, a gente vai tentar entender o que é um evento aleatório, o que é que ter mais chance, o que é ter menos chance. Então, esses elementos que a gente vai começar a estudar na aula de hoje, nas próximas aulas a gente vai tentar resgatar essa ideia para que você perceba que essa noção de aleatório, de ter mais chance e menos chance, ela pode ser calculada, né? Pode parecer um pouco estranho, como é que você vai calcular algo que não tem certeza do que vai acontecer? Então é um pouco essa ideia que a gente vai trazer na aula de hoje, tá certo? Então veja o que está aparecendo aí na tela, a previsão do tempo para amanhã. Então provavelmente você já viu alguma situação relacionada à previsão do tempo, né? Ou seja, você observa lá se você vai viajar, se você vai passear, se você vai à praia, você dá uma olhada na previsão do tempo, ou simplesmente vai à escola, vai passear, você tem noção do que é a previsão do tempo. Às vezes até assistindo um telejornal aparece lá, a previsão para o dia de amanhã, ou então a previsão para os próximos dias. Então mesmo tendo essa noção do que é a previsão do tempo, o nome está bem claro, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas dizer, eita, a previsão de uma coisa, aconteceu outra, mas o nome é bem claro ali, é previsão do tempo e não afirmação do tempo, não é? Então eles tentam prever o que vai acontecer olhando algumas situações, olhando alguns indícios, alguns fatores que nos levam a isso, tá certo? Então veja que dentro da previsão do tempo, a gente pode ter noção do que tem mais chance e menos chance. Então vamos, nesse primeiro momento da aula, tentar identificar isso, do que é ter mais e do que é ter menos chance, em algumas situações de não ter chance alguma, tá certo? Então vejamos aqui na tela a questão da previsão do tempo. Então, quando a gente fala da previsão do tempo, a gente fala muitas vezes de você tentar identificar quais são as principais características que vão levar a você ter a noção do que vai acontecer num determinado momento, tá certo? Então, veja, quando a gente vê essa imagem aí, ou seja, fazendo referência a um dia chuvoso, então existe a probabilidade, existe a chance, tá certo? Nesse primeiro momento, tanto nessa aula quanto no comecinho da próxima aula, a gente vai ver que a palavra chance e probabilidade a gente vai usar sem fazer distinção alguma. Porque no nosso dia a dia, a palavra chance e probabilidade, elas não têm uma distinção. Mas quando a gente vai fazer isso como um objeto matemático, como uma matemática a ser estudada, a gente vai perceber que essas palavras elas são diferentes, tá certo? Então eu tenho aí, ó, imagens que me remetem a você falar de previsões do tempo, ou seja, um dia chuvoso, um dia ensolarado, né? Um dia com neve. A gente vai perceber que, tanto nessas três situações que eu trouxe agora, você vai perceber que eu posso julgar, dependendo de onde eu esteja, o que é ter mais ou menos chance, tá certo? Então vamos tentar caracterizar cada uma dessas três situações com relação a ter mais ou menos chance, tá certo? Então, tanto nas imagens que a gente viu, de você ver que a previsão do tempo, eu estou colocando nessas três situações, né? Um dia de sol, um dia chuvoso e um dia com neve. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que a previsão do tempo, aonde nós moramos, ela pode me dizer que amanhã a previsão é que seja um dia ensolarado. Eu posso também ver na previsão de que o tempo vai ser de chuva. E será que na previsão do tempo pode vir a ideia de que vai ter um dia nevando? Ou seja, aonde a gente mora, a gente pode ter simplesmente a noção de que é provável que amanhã seja um dia ensolarado, existe a probabilidade, existe a chance de que amanhã seja um dia chuvoso, mas se a gente for observar aonde a gente mora, provavelmente essa chance não acontece, tá certo? Ou seja, dentro dos acontecimentos normais, a gente sabe que em Recife a gente não teria essa chance, né? Então, falando de chance, lembra que essa primeira parte da nossa aula, a gente vai tentar caracterizar o que é ter mais ou menos chance. Então, nesse caso da previsão do tempo, aonde a gente mora, em Recife, é provável de que você tenha mais chance de ter um dia ensolarado, mais chance de ter um dia chuvoso e menos chance, ou no caso, como a gente está descrevendo agora, não ter nenhuma chance de nevar em Recife, tá certo? Então perceba que eu estou fazendo uma previsão, lembrando aquilo que eu disse inicialmente, é uma previsão, não que será uma afirmação, que vai acontecer de fato,
tá bom? Ou seja, a previsão ela vai observar alguns fenômenos da natureza e a partir disso daí você vai conseguir chegar a o que a gente chama de previsão. Então, outros fatores, né? Ou seja, a gente está chegando mais próximo do fim do ano. Então, nós temos dias mais quentes, né? Mais ensolarados, tá certo? Se tivéssemos em outros períodos do ano, a gente teria mais chance de chover do que de fazer sol, tá certo? Então, a gente percebe que essas relações com fenômenos da natureza, como fenômenos do cotidiano, elas geralmente você vai observar a caracterização de ter mais ou menos chance de acontecer, tá bom? Então, no nosso caso aqui, a previsão do tempo, a gente tentou caracterizar essas três situações, de ter mais chance, menos chance ou nenhuma chance, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai tentar descrever situações onde você possa dizer se tem mais chance, menos chance ou não tem nenhuma chance, tá certo? Então, isso daí é o pontapé inicial para a gente fazer um estudo do que a gente chama do estudo da probabilidade, tá certo? A probabilidade é o cálculo que se faz em cima de uma análise de ter mais ou menos chance. Então, a gente vai estudar elementos que você consegue descrever a partir do momento em que você está analisando situações em que você quer observar se é ter mais ou menos chance, e a gente vai perceber que isso daí vai servir de base para a gente comparar com coisas que a gente já faz no dia a dia de ter mais ou menos chance, tá certo? Então, vamos fixar da seguinte forma. A gente vai fazer com que essa primeira parte da aula, a gente consiga descrever o que é ter mais ou menos chance, tá bom? Situações do nosso dia a dia em que a gente possa perceber que você vai ter mais ou menos chance de acontecer alguma coisa. Na segunda parte, a parte finalzinha da aula, a gente vai começar a numerar essa chance. Quando a gente vai numerar essa chance, ou seja, vai criar um cálculo para estabelecer se tem mais ou menos chance, é quando a gente vai começar a estudar o que a gente conhece como a probabilidade, tá certo? A probabilidade é como se você pudesse medir uma chance. Então, quando a gente vai tentar, nesse primeiro momento, descrever essas situações, né, e a importância de você descrever situações que tenham mais ou menos chance, para você perceber que diversos fenômenos do nosso dia a dia estão ligados a isso daí, tá certo? Eu vou pedir a opinião da professora Briane sobre essa questão de chance, mais ou menos chance, para a gente perceber que muitas vezes, quando a gente vai descrever o que é ter mais ou menos chance, como matemática, como matéria escolar, a gente precisa ficar atento a alguns detalhes, não simplesmente só de ter mais ou menos chance. Não é isso, Briane? Então, é isso mesmo, né? A gente estava avaliando aí uma situação que não depende da gente. E, às vezes, outros fatores intervêm, né? Principalmente no clima, que foi o exemplo que o Tiago trouxe, outros fatores intervêm nesse clima. Então, quando a gente pensa na continuidade de uma chuva ou de o tempo todo fazer sol, a gente percebe que isso não é muito bem assim, não. Tipo, de manhã tá bem quentinho, aí vai passando o dia, vai chegando a noite e vai esfriando a temperatura. Esse processo de esfriar a temperatura já é uma coisa corriqueira, porque a gente tem, né, o sol de manhã e à noite a gente tem essa ausência desse raio incidindo. Até aí tá tudo bem. Mas e se de um dia para o outro começar a chover muito? Até então poderia não estar previsto. Aí a gente tem coisas de geografia, a frente fria, o mar. Então, nesse contexto, foi muito legal de trazer o estudo de um padrão. A gente está usando muito essa palavra hoje, não dá, Tiago? O estudo do padrão do comportamento, né? Ele foi bem assertivo quando ele disse assim, olha, a gente está chegando no finalzinho do ano e aí a gente está percebendo que os dias estão ficando mais quentes. Nós temos a sorte de ser um planeta onde as nossas estações são bem definidas. Porém, essa situação não significa que vai ficar sol todos os dias, que não vai chover dia algum, que de repente a gente vai ter um dia ensolarado e quando mudar da tarde para a noite o tempo fecha de uma vez, a gente vai dizer, poxa, não estava sol até agora? Então, nesse caso específico, que é um exemplo que normalmente a gente começa uma aula para trazer essa noção de chance, é muito de trazer para você essa noção de observar os eventos, né? De que maneira você consegue padronizar. E também é importante verificar o que é que foge do seu controle. O que é que foge? Quais são os argumentos que interferem nesse momento aí, que podem fazer com que aquela previsão, olha a palavrinha, não seja efetiva. A gente pode prever que amanhã vai fazer sol e do nada vir uma situação que influencia de fora e chover.
No nosso caso aqui hoje, trazendo para a aplicação matemática, a gente vai tentar verificar a maneira, claro, de acompanhar isso e verificar quais são as possibilidades de avaliar essas mudanças repentinas, ou até mesmo a outra face. Se pode acontecer isso, então não pode acontecer isso, em quais chances? Lembrando que chance não é uma situação assertiva, né? Tiago disse assim, olha, é uma previsão, não é uma exatidão. Eu não estou dizendo a você, não estou te garantindo com certeza, mas com as informações que a gente tem, a gente consegue prever, a gente consegue fazer um cálculo da chance disso acontecer, né, professor? Exatamente, né? Então, você percebe que tanto que eu trouxe inicialmente e o que o Briane reforçou agora, a gente nesse primeiro momento tenta entrar num universo, num contexto, onde as coisas a gente não vai afirmar, né? Ou seja, a gente apenas vai conseguir descrever se tem mais ou menos chance. Você vai perceber que a partir do momento que a gente começar a apurar a noção de chance, ter mais ou menos chance, a gente vai começar a poder usar ferramentas matemáticas para conseguir ser mais preciso, tá certo? Então, a probabilidade, de maneira geral, ela é uma ferramenta matemática utilizada em várias situações. Muitas vezes a gente associa a ideia de probabilidade simplesmente aos jogos, né? Ou seja, às loterias, aos jogos de azar, né? Aos jogos de maneira geral, de futebol, de vôlei, de basquete. Mas você vai perceber em algumas outras situações que a probabilidade ela também está sendo trabalhada, sendo utilizada nas redes sociais, por exemplo, né? Ou seja, quando a pessoa vai estabelecer um anúncio de uma marca, ela simplesmente tenta impulsionar que aquela propaganda vá para possíveis compradores, possíveis clientes para aquilo que ela está se propondo. Ela não vai fazer uma propaganda para um público em geral, onde ela não tenha a chance de se tornar um consumidor, né? Quando você está assistindo, por exemplo, a um vídeo no YouTube, aparecem propagandas. Mas será que aquela propaganda que aparece para você é a mesma que aparece para mim, para a Briane, para outras pessoas? Provavelmente não, né? Ou seja, aquela ideia lá do algoritmo, né, que a gente já trouxe em outras situações, o algoritmo, ele acaba fazendo essa classificação, tá certo? Então, voltando aqui para a tela, a gente vai tentar observar isso, né? Ou seja, o que é ter mais chance, o que é ter menos chance e o que é não ter nenhuma chance, tá certo? Então, a gente vai tentar descrever isso daí. Vamos para outro contexto, mas mesmo assim falando dessa coisa de ter chance, lembrando que o nosso foco é chegar na probabilidade, então eu estou partindo de chance. Então, se você perceber, os remédios e as vacinas são outros bons exemplos da gente falar do que é ter mais ou menos chance, para depois a gente se preocupar com o cálculo da probabilidade. Então, perceba que tanto os remédios quanto vacinas, eles são pensados, eles são estudados, eles são produzidos de modo que você consiga chegar a um objetivo, só que esse objetivo ele não é 100% certo, ou seja, ele não é uma afirmação, ele tem uma chance de acontecer. Agora, é lógico que os remédios e as vacinas, eles partem de uma noção de você ter uma grande chance, né? Estamos aqui no momento em que está vacinando as pessoas contra a Covid, então você percebe, né? Se você já viu em telejornais, determinada vacina, ela tem uma chance, ela é eficiente em determinados tipos de situação, onde você vai ter mais chance de que a pessoa se torne imunizada, né? Ou seja, dependendo das vacinas que estejam sendo analisadas. Mas todas elas têm um percentual elevado de você ter a imunização, por isso que elas são autorizadas, tá certo? A mesma coisa com os medicamentos. Se você tiver curiosidade, pega uma bula de um remédio aí, um remédio com autorização dos seus responsáveis, e dá uma olhada na bula do remédio e você vai perceber que vão ter umas porcentagens lá. Aquelas porcentagens são justamente fazendo indicações da eficiência daquele remédio. Ou seja, será que você tomar aquele remédio de fato, você vai melhorar daquele sintoma que você estava? Você vai ter que observar algumas variações, algumas situações que podem te levar a ser eficiente ou não, não é? Então, falando de remédio, por exemplo, acho que o remédio mais comumente utilizado é para dor de cabeça. Será que você ou alguém que está com dor de cabeça, tomando um remédio para dor de cabeça, essa dor de cabeça vai passar? Existe a probabilidade muito alta de que isso aconteça, porque geralmente esses remédios vão fazer com que essa dor de cabeça cesse. Mas pode acontecer de que você esteja acometido com alguma doença ou alguma coisa
e que mesmo tomando esse remédio, a dor de cabeça não passe, tá certo? Por exemplo, já tive uma dor de cabeça muito forte, tomei remédio, não passou, era o que? Era uma dor de dente, ou seja, mesmo tomando remédio para dor de cabeça, essa dor não cessou. Então você vai observar que os medicamentos, ou seja, tomar um medicamento para uma dor de cabeça especificamente, não garante que você tomando aquele remédio, a dor de cabeça vá cessar. Existe uma probabilidade de que esse remédio ele não seja eficiente para esse tipo de situação. Mas se você pegar aí um remédio, escreve para a gente lá no chat, escreve para a gente nos comentários do YouTube qual foi o medicamento e qual é a probabilidade de aquele remédio surtir efeito, tá certo? Você vai observar que isso não necessariamente é uma resposta única, você vai observar lá a faixa etária, pessoas que têm algum tipo de comorbidade, ou seja, diversas situações que podem fazer com que esse remédio tenha mais ou menos chance de fazer o efeito esperado, tá certo? Então, você percebe que os medicamentos são outro exemplo de você avaliar o que é ter mais, menos ou nenhuma chance, tá certo? E dentro desse universo aí, ou seja, observa lá nas bulas se você não vai encontrar essa informação, tá certo? Se você pesquisar, até não precisa nem ser de um medicamento, se você pesquisar na internet, bula de medicamento, você vai observar que uma das informações é justamente fazendo referência à probabilidade, ou seja, a chance daquilo ter mais ou menos efeito, tá certo? Então, se você pegar aí uma situação hipotética aqui, então eu estou pegando ali um conjunto de medicamentos, vamos supor que todos esses medicamentos tenham como objetivo uma determinada doença, um determinado sintoma, como dor de cabeça, por exemplo. Então vamos supor que esse medicamento aqui ele tenha 75% de chance de você ter a dor de cabeça cessada. Você pode ter outro medicamento em que a probabilidade de fazer isso, perceba que agora eu já estou utilizando a palavra probabilidade e chance em contextos parecidos, mas com intenções diferentes, né? Então veja que nesse caso aí, vamos supor que esse remédio ele tenha 85% de chance de que esse sintoma seja cessado. Eu poderia ter dentro desse conjunto aí um outro medicamento em que tenha 95% de chance de você não estar mais acometido por aquele sintoma, tá certo? E se existisse um medicamento com 99% de chance de você não ter mais esses sintomas, tá certo? Então, perceba que a partir de agora a gente criou um rótulo para o que a gente antes estava chamando de ter mais ou menos chance. Esse rótulo aí, no caso, é o número em forma de porcentagem, é aquela passagem que eu tinha dito no início da aula, em que a gente faria, a partir do momento em que a gente deixaria apenas de descrever o que é ter mais ou menos chance, e passaria a contabilizar, a medir o que é ter mais ou menos chance, né? Ou seja, a gente de certa forma pode dizer que o cálculo da probabilidade é como se fosse uma medida de chance, ou seja, você vai medir a chance que você tenha em determinada situação, tá certo? Então, para a gente falar de probabilidade, do cálculo de probabilidade, é preciso que a gente saiba como é que essa chance, maior ou menor, ela se comporta dentro de uma situação. Situação essa que já vai receber um nome também, tá certo? E ali eu coloquei em dúvida, será que existe algum medicamento que é 100% certo de cessar uma determinada doença ou um determinado sintoma? Escreve para a gente lá nos comentários se você consegue descobrir algum desse tipo de medicamento, tá certo? O outro exemplo são as vacinas, como a gente trouxe no início, né? Ou seja, se você pegar essas vacinas que estão sendo utilizadas para a imunização da Covid-19, você vai observar que elas têm valores diferentes com relação à eficiência na imunização. 80%, 85%, eu estou criando um cenário hipotético aí, tá certo? Então, é uma outra sugestão você escrever para a gente as vacinas que estão sendo usadas no Brasil, qual é o percentual de imunização de cada uma delas, tá certo? Mais uma vez, utilizando a porcentagem, é como se a gente estivesse medindo a chance, ter mais ou menos chance, tá certo? Então você vai perceber que agora nessa parte final da aula, eu estou trazendo situações que mesmo a gente tentando declarar se é ter mais ou menos chance, o que a gente vai tentar descrever a partir de agora é que num jogo, por exemplo, um jogo de basquete, eu estou trazendo como exemplo, inicialmente eu posso dizer que os dois times têm a mesma chance de vencer, bom?
Só que quando você começa a analisar esses dois times, pode ser que aquele time lá em branco, ele tenha mais chance de ganhar, ou seja, você percebe que ele tem os melhores jogadores, mas pode ser que esse time de preto, ele tenha mais chance porque ele está jogando na sua quadra. Então, geralmente, quando ele joga na sua quadra, ele se sai melhor. Então, perceba que essas situações aí, de um jogo de basquete ou num jogo de videogame, a gente pode tentar descrever que é ter mais ou menos chance, mas a gente vai perceber que antes do jogo acontecer, seja de basquete, seja do videogame, eu não tenho como dizer quem vai ganhar, tá certo? Ou seja, todas essas situações aí, mesmo eu sabendo que aquele joga há mais tempo e esse aqui há menos tempo, eu poderia dizer que aquele ali tem mais chance de ganhar, mas isso eu não garantiria que ele é que vai sair vencedor dessa partida, tá certo? Eu poderia dizer que ele simplesmente tem mais chance de ganhar, mas eu não poderia afirmar isso daí. Então perceba que todas essas situações que nós estudamos hoje, a gente classifica ela como situações aleatórias, onde eu não consigo prever com exatidão o que vai acontecer. Eu consigo apenas ter uma previsão, eu não consigo afirmar o que vai acontecer, tá certo? Então, todas essas situações, o dado é um exemplo bastante usado nas aulas de matemática quando você quer fazer referência ao que é uma situação aleatória, tá certo? Ou seja, você sabe o que pode acontecer, ou seja, jogar um dado, você pode ter as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mas você não pode afirmar que quando você jogar um dado, vai acontecer determinada face voltada para cima. Será que eu posso jogar um dado e sair só as faces 3? Será que isso pode acontecer? Escreve para a gente lá o que é que você acha. Será que se eu jogar um dado e várias vezes, mais vezes, vai aparecer só a face 3? Se eu ficar jogando um dado de manhã até de noite, será que pode acontecer de que todas as faces voltadas para cima será 3? Escreve para a gente o que é que você acha disso daí, tá certo? Então, pessoal, a gente vai perceber que isso que a gente descreveu na aula de hoje, ou seja, a gente observou o que era ter mais ou menos chance, a gente observou o que era uma situação aleatória e a gente começa a fazer os cálculos, tá certo? A partir de agora, a gente vai ver que na próxima aula e na outra, a gente vai analisar situações que além de ter mais ou menos chance, ou seja, situações aleatórias, a gente vai tentar estabelecer o cálculo, tá certo? Ou seja, uma quantidade de pessoas, se eu for escolher aqueles dois rapazes ali, eu tenho 50% de chance de que eles sejam os escolhidos, tá certo? Então, eu vou passar para a professora Briane para ela dar as considerações finais para a gente encerrar a aula de hoje, tá certo? Vai lá, Briane. Bom, gente, só para encerrar por aqui, vocês viram como o Tiago colocou aí o argumento, né, de estudar a possibilidade, olha aí a palavra, né, antes de probabilidade, de estudar a possibilidade da gente ter a situação acontecendo ou não. E se essa situação acontece, se ela representa 100% daquela informação, os medicamentos mesmo ali, apareceram vários percentuais e a gente achando que todo remédio que a gente passava ia ser tiro e queda. Não é assim, né? Então, a gente percebe essa influência desse estudo da matemática em relação às situações, às chances daquilo ali acontecerem e verifica que esse tipo de comportamento, de padrão de estudo, ele é feito em cima de algumas variações. Até o presente momento a gente viu aí todos esses exemplos, mas sempre o Tiago dizia, será que eu consigo ser assertivo? Será que eu consigo dizer uma coisa com certeza, mesmo que seja o 98%, não precisa nem ser o 100%, mesmo que seja 75%? Eu tenho certeza daquela informação. Pronto, eu te convido para as próximas aulas e lá a gente vai ver tanto essa ideia do assertivo ou das chances de acontecerem, como de fato saber como é que a gente faz esse cálculo, tá bom? Tiago? Obrigado, Briane, obrigado, pessoal. Então, resumindo aqui, ou seja, a gente estudou a ideia de ter mais ou menos chance, percebeu que era uma situação aleatória, onde eu não consigo afirmar, mas eu consigo ter uma noção, e a partir do nosso próximo encontro a gente vai conseguir medir essa chance, medir essa situação aí, que é o cálculo da probabilidade, ok? Muitíssimo obrigado, segue lá nosso canal, manda lá seu comentário, tchau, tchau, até a próxima.